No jardim, teu sopro deu vida, com amor selaste tua voz. Mesmo após a queda e a dor, tua aliança nos chamou. No dilúvio abriste os céus, com a pomba veio a paz. Com Abraão contaste as estrelas, e o teu plano não se desfaz. Alianças eternas, promessas de amor, firmadas no tempo, seladas pelo Senhor. De Éden à cruz, tua glória não falha. És o Deus das alianças, rocha que não se abala. Nas tábuas de pedra, a lei brilhou. No deserto teu povo guiou. Terra jurada, promessa real. Tua fidelidade é sem igual. Da linhagem de Davi brilhou a luz, e na cruz o Cordeiro nos conduz. Nova aliança em teu sangue vertido, vida eterna no caminho redimido. Alianças eternas, promessas de amor, firmadas no tempo, seladas pelo Senhor. De Éden à cruz, tua glória não falha. És o Deus das alianças, rocha que não se abala. Alianças eternas, porque o céu revelou. Vivemos o tempo que o Pai já selou. Chamados, marcados, um povo em missão. Guardamos a aliança com fogo e paixão. Da linhagem de Davi brilhou a luz, e na cruz o Cordeiro nos conduz. Nova aliança em teu sangue vertido, vida eterna no caminho redimido. Alianças eternas, promessas de amor, firmadas no tempo, seladas pelo Senhor. De Éden à cruz, tua glória não falha. És o Deus das alianças, rocha que não se abala. Shalom, povo escolhido de Deus. A graça e a paz do Senhor Jesus esteja comigo e esteja com vocês. Checando a transmissão, você diz se está ok. Som e imagem, também eu queria que você colocasse aí no chat. Se está ok. Para que possamos prosseguirmos com o devocional especial, né? Eu vou regravar agora o devocional do dia 4. Aguardando só o retorno. Se você está nos acompanhando, tivemos no dia 4 um problema na transmissão do som. E hoje eu quero regravá-lo, pois tem informações preciosas da parte de Deus para a tua vida. É tão precioso que o inimigo tentou segurar. Mas a palavra de Deus, ela vai cumprir o propósito para que é lançada. Ok.
Estou sem o retorno agora, mas vamos dar continuidade. Dia 4. E dia 4 da Aliança Edênica traz como assunto a comunhão da tarde. O chamado de volta à viração do dia. No tempo do jardim do Éden, Adão, sua esposa Eva, eles andavam e no final da tarde, na viração do dia, eles tinham a presença de Deus. E o texto base você vai encontrar em Gênesis capítulo 3, versículo 8. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. Depois eu quero que você leia Gênesis 3 inteiro, completo, como exercício de casa, né? Mas eu quero que você preste atenção que existia uma comunhão na virada do dia, da tarde. E além deles ouvirem a voz do Senhor, o Senhor também passeava no jardim, na viração do dia. Veja, existia uma hora da presença de Deus ali no jardim do Éden. E esse momento era a viração do dia. Era o momento da brisa suave ao entardecer. Não era apenas um fenômeno natural no Éden. Era o momento sagrado da comunhão diária com o nosso Criador. E era ali que Deus se revelava ao homem com uma voz audível e também trazendo direção, trazendo revelação e trazendo alinhamento espiritual. A aliança edênica inclui mais do que uma provisão, mais do que um domínio. Ela envolve intimidade e governo compartilhado com Deus. E a partir dessa comunhão, o homem recebia as instruções, as revelações para prosseguir. Deixa eu dar uma chave revelada aqui, né? A voz que se movia. O texto hebraico de Gênesis 3 indica que a voz do Senhor Deus andava no jardim. Isso revela que Deus se movimentava, esperava a resposta e procurava diálogo com o homem. A viração do dia. Um relógio de encontro com o céu. Um momento profético de reabastecimento da alma. Era um momento em que nessa virada, abria-se um portal de sabedoria para decisões futuras. Procure ter comunhão à tarde, pois quem não tem comunhão na virada do dia, não está preparado para a noite, para o descanso e para o acordar de um novo dia. É o fim de um ciclo diário que precisa da presença do Eterno. Eu lembro, eu não sabia explicar, mas todo final de dia, na virada do dia, eu sempre sinto aquela necessidade de orar, de estar próximo com o Senhor. E estudando o devocional, eu tive a revelação que era exatamente o momento em que Deus, ele se encontrava com a sua criação.
Momento em que portais se abrem para a preparação do descanso de um novo dia que vai raiar. E Adão e Eva perderam essa comunhão quando caíram na desobediência, no pecado. E em Gênesis capítulo 3, versículo 8, ao ouvirem a voz do Senhor, Adão e Eva, eles se esconderam. O pecado quebrou a aliança da comunhão. Mas, observe, mesmo após o pecado, Deus veio ao encontro deles. Deus não deixou de vir. E isso revela um princípio eterno, que Deus sempre toma a iniciativa de reconciliação. Deus sempre quis, Deus sempre buscou o homem afastado para reconciliar com ele. Por isso que nos foi dado o ministério da reconciliação. Reconciliar o povo de Deus que está afastado, ou o povo que não conhece ainda, para vir e conhecer Deus. Por isso que ele nos deu, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18, que é exatamente a nossa missão, restaurar o som da voz de Deus no entardecer das estações da vida. E essa comunhão vai ser nos dado para a preparação como, vamos dizer assim, uma arma espiritual nos últimos tempos, inclusive para receber a última transferência de riquezas bíblicas. Na última grande transferência de riquezas bíblicas, Deus está levantando governantes que vão ouvir sua voz na viração do dia. O Senhor está levantando os últimos remanescentes, os remanescentes do Senhor Jesus. Está levantando os empresários alinhados no Espírito com os céus. Está levantando profetas que vão estar em comunhão no oculto. Deus vai estar procurando os intercessores que escutam antes de falar. Deus está procurando essa geração que não se move por pressão, mas se move por direção. O mundo todo pode estar pressionando, mas a geração dos fins do tempo vai se mover por direção divina. Veja, escolha um horário fixo, de preferência no final da tarde, na viração da tarde, para buscar ouvir a voz de Deus. Você camine, você sente. Sente-se num lugar tranquilo, sem barulho. Se você pode ver o mar, a água, o vento, as árvores, as folhas. E ouça. Leia Gênesis, capítulo 3, versículo 8. E entre na atmosfera celestial em oração, faça perguntas. Senhor, o que queres falar comigo hoje ao entardecer? Escreva aí nos comentários. Senhor, o que queres falar comigo hoje ao entardecer?
Anota nos comentários. Declara em voz alta. Nós sabemos que a aliança edênica revela um Deus pessoal e presente. Não um Criador distante, mas um Pai que vinha ao encontro do homem todos os dias. Quando? Na viração da tarde. Era mais do que um momento, era um encontro diário. Adão conhecia a voz de Deus. Adão conhecia os mandamentos. Adão, após a queda, sentiu que faltava algo à presença. Agora, Adão e sua esposa Eva ouviam a voz de Deus, mas não corriam mais para encontrar Deus. Ao invés de correrem, eles se esconderam. Pegaram folhas e se cobriram. Se sentiram nus após a queda, após o pecado. E esse é o drama da humanidade de hoje. O pecado empurra para longe da presença de Deus. O pecado empurra para longe da sala secreta. O pecado afasta o pecador de Deus. Por isso que o pecado ele vem revestido, vestido de maravilhas. E quando o homem cai, peca, ele se afasta. Esse é o drama da humanidade até hoje. Mas Deus não desistiu de buscar e restaurar a comunhão que tinha com Adão e a sua esposa ali no Éden. E o Éden representa o lugar da intimidade original, onde Deus não era apenas adorado, mas era ouvido, adorado, conhecido e amado. E a boa notícia é que a cruz de Cristo reabre o caminho para essa comunhão. E hoje existe o convite ainda que ecoa para a eternidade. Volte à comunhão da tarde. Retorne ao som da voz. E Deus diz: encontre-se comigo na sala secreta. Coloca aí nos comentários. Hoje estou voltando à comunhão da tarde. Retornando a ouvir a voz de Deus. Retornando ao encontro com Deus. Na sala secreta. Veja. A comunhão da tarde. É o chamado de volta à viração do dia. É um momento mais do que especial. É um relógio que marca esse encontro de retorno com o céu. De retorno ao jardim do Éden. É um momento profético
de reabastecimento das nossas almas. A virada do dia é um portal de sabedoria para que possamos tomar decisões acertadas no futuro. Dia seguinte é futuro. Quem não tem comunhão à tarde pode estar diante de confusão à noite e confusão ao amanhecer, pois a cada dia existe esse ciclo diário. E o ciclo diário tem a presença de Deus na virada do dia. Amém? Veja, é muito importante que eu e você avancemos, que eu e você continuemos a jornada buscando a restauração do Éden, do jardim. Se no jardim Deus, na virada do dia, além de falar, vinha pessoalmente, Ele quer restaurar para mim e para você esse momento da virada do dia. Então, Pai de toda comunhão, Senhor da viração do dia, hoje eu volto ao jardim, eu volto ao meu interior, eu volto ao teu interior, onde a tua voz me encontrava. Perdoa-me, Senhor, por cada dia em que fui guiado por ruídos e não por tua voz. Restaura em mim a sensibilidade ao teu mover, que cada entardecer seja um altar de reencontro, onde recebo sabedoria, correção e direção, em nome do Senhor Jesus. Veja, quando nós falamos retornar ao Éden e restaurar e ser restaurado, é porque Ele fez já algo por mim e por você na cruz. Foi a aliança perfeita. Nós ainda estamos na primeira aliança, que é a edênica. Vamos passar por várias alianças até chegar à aliança perfeita, que foi a aliança de sangue, que Jesus derramou ali no Calvário. Então acompanhe todos os devocionais. Quando completar o dia 7, hoje eu tive que regravar o 4º dia, aí você assiste o 5º para você entender, e você ficar aguardando o 6º dia e o 7º dia. Quando terminar o 7º dia, aí nós vamos entrar na próxima aliança. E eu vou gravar alguns devocionais seguintes, por exemplo, o 8º, o 9º, e vou jogar pela manhã, para você conhecer mais da aliança edênica. Tá? Então, vamos prosseguindo, seguindo o caminhar, né? Pois a verdadeira riqueza que Deus quer nos dar é que nós comecemos a ouvir a sua voz, entender, compreender e falar o que Ele mandou falar. Lembre-se, na viração do dia, Deus está entregando chaves, códigos, estratégias, e aqueles que dominarem esse segredo da comunhão da tarde, da viração do dia, herdarão as riquezas do reino nos tempos finais. De preferência, na virada do dia. Mas se você não tem como, você está trabalhando, você não tem como assistir os devocionais nesse horário, só vai assistir depois. Aí você ora e diz, Senhor, eu só posso esse horário. Mas continua e fala comigo e me dá as revelações, as instruções. Tá? Não deixa de pedir, não deixa de falar, porque cada um tem uma situação. Se você trabalha ou se você está faltando, você não tem como entrar nessa intimidade total. Se você pode só escutar, você escuta. E mais tarde um pouquinho, vamos dizer assim, no teu secreto aí você faz, escuta de novo, assiste de novo, pede mais intimidade com o Senhor. Amém?
Fica na paz do Senhor Jesus. Né? Shalom, shalom. Nos vemos no próximo devocional.